Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder estar com vocês aqui mais uma manhã, cultuando ao nosso Deus e agora nos debruçando diante da sua palavra, hoje diante do Salmo de número 27, dando prosseguimento aí à nossa série Orações do Coração. São as nossas reflexões nos Salmos, né? Já temos uma boa caminhada até aqui e hoje eu convido vocês a estar comigo nesse Salmo 27, pegar a sua Bíblia e já abrir ele ou acompanhar também na projeção que será feita, mas antes de tudo, eu gostaria, na verdade, de te convidar para fazer uma oração comigo, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento, amém? Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, diante da tua palavra, para receber dela direcionamento, para receber dela a sua vontade, Senhor, o que o Senhor quer para as nossas vidas. E pedimos que nesse momento o Senhor me use para falar com o teu povo, que o Senhor despreze todas as minhas imperfeições, que o Senhor também ultrapasse todas as circunstâncias adversas que tem nos cercado, Senhor, e que a sua mensagem seja eficaz ao nosso coração, e que o Senhor faça a sua vontade e seja glorificado não somente hoje, mas para sempre. Esse é o desejo do nosso coração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como disse, hoje nós estaremos estudando e analisando com mais atenção o Salmo de número 27. Ele aparecerá na projeção aí para vocês, mas hoje eu quero fazer algo um pouco diferente e vocês vão me entender um pouco mais para frente. Eu quero ler na Nova Almeida Atualizada. Então, essa será a versão que será exposta para vocês, mas você fique à vontade com a sua versão, se você tiver a revista atualizada, se você tiver a NVI, você fique à vontade, porque tudo isso vai nos ajudar muito a entender as palavras do salmista. Amém? Vamos lá, Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e me responde. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortaleça-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Davi aqui nos dá um DNA da sua confiança em Deus. Um caso engraçado é que durante essa semana, enquanto eu estava estudando esse salmo, eu consultei pessoas próximas a mim sobre as suas próprias confianças. E como era de se esperar, talvez a situação mais engraçada foi quando eu perguntei ao meu filho Theo, de 2 anos, o que ele acredita, no que ele confia, quem ele chama quando ele tem problemas.
E sabe qual foi a resposta dele? A patrulha canina. Realmente, o meu filho, ele não deu a resposta que eu esperava. Claramente, com 2 anos, é ainda difícil cobrar alguma coisa dele. Mas fato é que quando eu disse a ele que talvez ele passasse por um problema, a primeira coisa que veio à sua mente foi pedir ajuda para a patrulha canina. No momento, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. No momento, na verdade, eu até me perguntei se talvez eu esteja errando na educação do meu filho. Mas depois, refletindo um pouco mais, eu percebi que, na verdade, é um erro geral. Eu percebi que eu, você e todos os outros seres humanos, nós também temos algumas saídas de emergência na nossa vida. Eu percebi que, na verdade, o meu próprio coração tem algumas saídas para depois, se nada der certo, chegar a Deus. Talvez você possa, em uma análise pessoal, perceber que quando te ocorre um problema, talvez você apele para a sua conta bancária. Ou será que quando acontece algum problema, você apela ao seu plano de saúde? Você apela ao seu emprego? Você apela à sua intelectualidade? A sua capacidade de controlar, gerir e resolver os problemas que a vida te dá. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu conheço as minhas saídas. E quando nada disso dá certo, nós nos chegamos a Deus como uma última saída depois que tudo deu errado. O salmista, aqui nesse salmo, não é assim. Ele inicia esse salmo logo no primeiro verso, dando uma declaração de confiança. Aquela declaração que meu filho deu, que eu também pensei com o meu coração, e você deve estar pensando aí, ele também deu, mas foi diferente da nossa resposta. Veja no versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele começa com uma declaração de confiança enfática. Por 2 vezes, como já é característico da poesia hebraica, ele repete a sua confiança, demonstrando que nada, nem ninguém está acima do seu Deus e é digno de confiança além dele. Se nós olharmos para a própria história de Davi, nós veremos que ele teve inúmeros momentos de adversidade, momentos de perseguição, momentos de luta, não só luta humana, mas também luta espiritual. E aqui Davi nos diz que em todas as lutas, o Senhor é a luz e a salvação. Talvez aqui nos caiba fazer essa primeira reflexão que eu propus a todos nós. Quem tem sido o alvo da nossa confiança? No seu coração, a quem você tem recorrido nas adversidades da vida? Eu sei que num primeiro momento você pode dizer: David, eu não creio em ninguém que não seja Deus. Mas eu te convido, na verdade, a pesquisar, a ir mais fundo no seu coração e procurar, talvez, algumas opções de resgate escondidas. Como o nosso querido irmão João Calvino nos disse, o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós estamos preparando para nós e nos dando diversas opções para não depender de Deus. Então eu te convido a ir mais fundo no seu coração. Quais têm sido as suas saídas nas adversidades da vida? Parece hoje ser um momento muito propício de falar sobre adversidades da vida.
com um vírus rondando o mundo, com toda a nossa vida sendo virada de ponta cabeça, com o nosso emprego, com a nossa família, com os nossos estudos, com a nossa adoração aqui no templo, com tudo modificado e com as situações cada dia mais diferentes daquele antigo normal que tínhamos, parece ser um momento propício. E aí? Quem tem sido o alvo da sua confiança? O salmista aqui ele declara que o alvo da confiança dele é o Senhor. Depois disso, a partir dos versos 2 e 3, ele passa a começar a dar algumas bases, alguns motivos, alguns alicerces da sua confiança. Por que confiar em Deus? Por que eu confio em Deus? Por que o meu coração está aonde está? Vamos acompanhar comigo novamente? Vamos fazer essa leitura. Ele percebe no versículo 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. A primeira base para a confiança do salmista em Deus são as próprias obras de Deus. E agora eu quero novamente remeter a você por que eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Talvez você aí na sua casa esteja com a NVI e ela esteja traduzindo todo esse verso no futuro. Quando malfeitores me sobrevierem, eles tropeçarão e cairão. Se você estiver com outras versões, talvez isso esteja na verdade no passado. Quando os malfeitores me sobrevieram, eles é que tropeçaram e caíram. Você consegue perceber essa diferença aí entre nossas versões? A realidade aqui é que o salmista, na língua original, ele não se preocupou nem um pouco em determinar o tempo dessa ação. Eu não estou aqui dizendo que essa versão está certa e outras estão erradas. A questão não é essa. Ele não se preocupou em falar quando foi isso exatamente. Então, qual foi a preocupação de Davi? Davi descreveu aqui a característica dessas ações. São ações completas. São ações finalizadas. Se está no passado, eles tropeçaram. Se está no presente, eles tropeçam. Se está no futuro, é tão certeza que eles tropeçarão. Já é algo determinado, já é algo fechado, a ação já está realizada. Veja a confiança do salmista nas obras de Deus, tanto no passado, quanto no presente, quanto no próprio futuro. Isso não nos traz uma lição muito importante? Por que devemos confiar em Deus? Será que temos realmente motivos para confiar em Deus? Olhemos para a nossa própria história. Resgate aí no seu coração, em todos os momentos que você precisou de ajuda, todas as outras opções falharam, mas Deus te auxiliou. Resgate todos os momentos de adversidade, todos os momentos onde inimigos te perseguiram, todas as guerras que você teve que travar e você foi guiado até aqui onde você está hoje. Quem te trouxe? Em nossa própria história, existem motivos de sobra para que possamos confiar em Deus, as próprias obras de Deus. Eu me recordo agora de Lamentações capítulo 3, onde o profeta Jeremias, depois de dar uma descrição detalhada de toda a sua desgraça, uma descrição detalhada de tudo que estava acontecendo errado na sua vida, de repente, ele diz: eu vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. É isso que o salmista está dizendo aqui também. É isso que, na verdade, eu estou sugerindo para você também. Hoje é um dia propício para trazer à memória as obras de Deus em seu favor. Para que a sua confiança em Deus possa novamente ser alicerçada. Mas ele continua, após isso, dando uma segunda base para todas as suas confianças em Deus no decorrer da história. Versículo 4 diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor
e meditar no seu templo. Veja que aqui a base do salmista para a sua confiança é o seu próprio relacionamento com Deus. Eu confesso que numa primeira leitura me vieram algumas perguntas à cabeça quando eu cheguei nesse ponto. Será que o salmista é realmente tão apegado ao templo físico? De fato, na época de Davi, nós devemos lembrar, o templo não havia sido construído. Existiam, na verdade, os locais de adoração, o tabernáculo, mas Davi foi impedido pelo próprio Deus de construir o templo. Será que Davi tem tanto apego ao lugar de adoração? Será que Davi estava realmente traduzindo em palavras o seu amor pelo templo? Eu prefiro acreditar e prefiro interpretar isso de uma outra forma. O templo, na verdade, era sim o símbolo do relacionamento que ele tinha com Deus. Como ele queria poder contemplar a beleza do Senhor. A beleza do Senhor simbolizada e manifestada no templo. E como ele queria meditar no templo. Justamente porque lá é onde havia toda a proclamação da lei e da palavra de Deus. Talvez você hoje esteja falando, poxa vida, eu estou impedido de estar aqui no templo. Eu estou aqui, vocês não estão aqui. Nós estamos impedidos pelas circunstâncias de estar no templo. E Davi, durante as suas perseguições, também estava impedido de estar no templo. Sabe qual é a nossa semelhança com Davi? É que o apego não está no templo em si, mas no que ele representa. E Davi tinha comunhão com Deus. Davi tinha relacionamento com Deus. E hoje nós também o temos. Aí na sua casa você também tem relacionamento com Deus. Se nós estamos impedidos de ter uma comunhão, o nosso relacionamento com Deus não está abalado pelas circunstâncias. Nós podemos hoje caminhar junto com Davi nessa estrada de confiança, porque nós sabemos que as circunstâncias podem nos impedir de estar fisicamente aonde queremos estar, mas não nos impedirão nunca de ter um relacionamento com Deus. É tão verdade isso que ele prossegue o Salmo dizendo que quando o dia da adversidade viria, e com certeza ele voltaria a vir, o Senhor o esconderia no seu tabernáculo, não no tabernáculo físico. Davi, repetidas vezes na história, teve que fugir da cidade. Davi não está falando que Deus o esconderia no templo físico ali em Jerusalém, de forma alguma. Davi está falando que seria consigo, seria do seu próprio lado que Deus o esconderia. E o relacionamento com Deus continua também, se não me engano, no versículo 6, Davi fala, eu oferecerei sacrifícios de louvor, júbilos, eu salmodiarei ao Senhor. Tudo isso nos demonstra que a base para a confiança de Davi, além das obras de Deus, quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará, também estava relacionado com o seu próprio relacionamento com Deus. Cabe aqui então uma nova reflexão a todos nós. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de relacionamento com a palavra que Ele deixou? Como está o seu relacionamento com os irmãos, os quais Deus deixou aqui para que pudessem ser figuras e alvos do nosso amor? Importante pensar nessas duas bases, as obras do Senhor e também o nosso relacionamento com Ele. A partir, então, dessas duas bases colocadas, Davi passa a aplicar elas para a sua própria situação. Mas, porém, ele inverte a ordem como uma das características mais bonitas e peculiares da língua hebraica. Ele começa primeiro falando do último ponto e, no final, ele volta falando do primeiro ponto. Então, agora, ele vai aplicar este relacionamento com Deus na prática que ele está vivendo agora. Vamos ver? O versículo 8 nos diz o seguinte: ao meu coração me ocorre,
busquem minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O relacionamento que Davi tinha com Deus possibilitava que ele recebesse de Deus orientação. Orientação para saber o que fazer nas adversidades, quais atitudes tomar e quais atitudes não tomar. Ainda nas diferentes traduções, se você voltar até o versículo onde falamos do relacionamento com Deus, ao invés de meditar no seu templo, no versículo 4, você pode ler aí na sua tradução, buscar orientação no seu templo. O verbo é justamente esse, buscar. E como ele queria buscar orientação de Deus, o relacionamento de Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus permitia que ele buscasse. Qual é a prática desse relacionamento? Busque a minha presença. Esse relacionamento frutifica para um guia, para uma orientação. Ele já não anda mais de acordo com seus próprios pressupostos de vida. Ele já não toma mais decisões na vida de acordo com o que ele acha certo. O seu relacionamento com Deus o permitiu colocar Deus à frente das decisões, à frente das palavras. Que tal fazermos uma nova reflexão agora? Será que o nosso relacionamento com Deus tem influenciado dessa forma todas as nossas vidas? Será que a cada decisão, será que a cada atitude, será que a cada pensamento, a cada palavra, você tem colocado Deus à frente de todas as coisas? Você tem buscado orientação, buscado a presença de Deus como o salmista fez? Talvez a nossa falta de confiança seja justamente uma deficiência no nosso relacionamento com Deus. E essa deficiência faz com que não busquemos a Ele durante a nossa vida, em todos os momentos. Mas Ele ainda continua. E depois de falar qual é o fruto desse relacionamento, Ele vai falar qual é o fruto que gera em sua vida lembrar das obras de Deus. Vamos lá para o último versículo, para o final desse salmo, ver essa referência cruzada que ele faz. Versículo 14 diz: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Lembrar das obras de Deus. Lembrar do testemunho que Deus deixou na história, na sua própria história, te gera esperança. É uma forma segura de saber que se Deus agiu no passado, Ele agirá no presente e no futuro. Ele não te abandonará, pois Deus não muda. Quem muda somos nós mudamos de acordo com Deus, mas Deus não muda, nele não há sombra de variação. O mesmo Deus que agiu é o Deus que age hoje. É por isso que em vários salmos nós vemos Davi remetendo ao que Deus já fez. Nós vemos profetas fazendo isso. Nós vemos o próprio Deus quando se relaciona com o povo. E quando Ele quer gerar confiança no povo de Israel. O que Ele diz? Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Lembrar das obras de Deus, contemplar tudo que Deus já fez em nossa vida e na história, nos dá esperança. Nos dá esperança de que Deus não nos abandonará. Como ele diz alguns versículos antes, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Essa confiança só é possível quando nós contemplamos o que Deus fez na história. Contemplamos todas as formas que Deus nos ajudou e de fato Ele mesmo venceu as batalhas por nós. Mas realmente, a maior batalha que precisávamos vencer era a batalha contra o nosso próprio pecado. Era a batalha contra a nossa própria natureza. Nós não conseguimos, nós vivíamos distantes de Deus. Nós estávamos nesse mundo como inimigos de Deus. Deus estava de fato contra todos os pecadores. Em uma ira santa, em uma ira justa. De fato era uma batalha perdida para todos nós. Mas hoje nós podemos olhar
o que Deus fez na história, nós podemos contemplar as obras de Deus. E o ápice da obra de Deus, a completude da obra de Deus, é Jesus Cristo. É por isso que eu quero te convidar hoje a fazer uma aplicação prática sobre o motivo da nossa confiança. E eu quero traçar com você os mesmos caminhos que Davi traçou. Vamos primeiro olhar para as obras de Deus e a obra de Deus no seu ápice. Colossenses capítulo 1, versículo 19 nos diz o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Plenitude? Plenitude é uma palavra que vem da palavra pleno, que pode ser traduzida ou significada como completo. Foi do agrado de Deus que nele, em Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude, toda a completude. A obra de Deus na história é completa de maneira perfeita na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E isso pode nos dar esperança hoje. Olhe para trás, olhe para o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida. É impossível que isso não te dê esperança, porque o próprio apóstolo Paulo fala: se Deus entregou o seu próprio Filho, como não nos dará também, juntamente com Ele e nele, todas as coisas? Essa é a nossa principal esperança. Talvez você olhe para a sua história pessoal e você não vê muitos motivos para confiança, mas a história está aí para nos mostrar que as obras de Deus são completas e perfeitas, e isso na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem ao mundo, morre a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele. E por isso, revivendo e relembrando essa obra de Jesus Cristo, nós temos esperança. E a nossa confiança é renovada através da obra de Jesus Cristo. Mas Colossenses, ele continua falando no versículo 20, que é o posterior a esse que nós lemos. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A obra perfeita de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos restaurou para um relacionamento verdadeiro com Deus. Veja só, nós estávamos do lado oposto a Deus. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus, sem qualquer tipo de relacionamento. E isso nem era possível, porque Deus não pode se relacionar com o pecado. E nós éramos pecado. Nós não pecávamos, pecado não é o que nós fazíamos. Pecado é o que nós éramos por natureza. Deus não podia se relacionar diretamente conosco. E isso não nos trazia esperança. Deus estava de fato contra a humanidade. Mas em Jesus Cristo, na obra perfeita de Deus, Deus restaura e reconcilia consigo a humanidade. O relacionamento com Deus está restaurado através de Jesus Cristo. É por isso que agora, como diz o versículo, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Agora nós podemos entrar com confiança ao trono da graça. Nós podemos nos achegar diante de Deus com confiança. Uma confiança que não é baseada no que nós fizemos. Uma confiança que não é baseada no que nós somos, tampouco no que nós temos. Uma confiança que é baseada nas obras de Deus, na obra perfeita de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E uma confiança que também é baseada no nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus que também se dá através do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a conclusão de tudo isso? Jesus Cristo é a base da nossa confiança. Se nós confiamos para essa vida e para a próxima, em qualquer coisa que não seja em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, obra perfeita e completa de Cristo, nós estamos confiando em coisas erradas. E agora eu quero me remeter. Meu filho, hoje, com 2 anos, ele acredita fielmente que a patrulha canina vai o ajudar em seus problemas. E nós,
em quem nós temos confiado. O salmista olhou para as obras de Deus, olhou para o seu próprio relacionamento, e isso deu orientação e esperança. E nós? Eu te convido hoje a olhar para Jesus Cristo. Se o seu inimigo hoje é a doença, Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se o seu inimigo hoje é o medo da morte, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Se o seu inimigo hoje é o seu próprio pecado e o seu coração enganoso, creia e confie. Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser feitos justiça em Deus por meio de Jesus Cristo. Confiemos em Deus. Esqueçamos todas as coisas que têm nos tentado dividir a confiança e depositemos ela, direcionemos ela inteiramente para Jesus Cristo, porque Ele nunca nos abandonará. E é certeza, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, que Ele há de completar a obra que Ele começou. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para ser a base da nossa confiança, Senhor. Nós pedimos perdão por todas as vezes onde tentamos substituir essas coisas. Nós pedimos perdão por todas as vezes que tentamos colocar a criatura e a natureza e tudo que existe no mundo no lugar do trono da nossa confiança. Lugar este que é do teu Filho Jesus Cristo. Estamos diante da tua presença pedindo orientação, pedindo auxílio, pedindo ajuda, para que possamos, de fato, em todos os dias da nossa vida, ter uma firme confiança em Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor não nos abandona. Te agradecemos porque o Senhor nos ajuda e nos dá esperança. Obrigado por tudo, Senhor. E nos ajude a confiar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.